Fala, galera do canal Lendas! Estamos aqui nessa semana fazendo um especial basquetebol no Espírito Santo. Espero que vocês estejam curtindo. E por falar em basquetebol no Espírito Santo, não posso deixar de falar com esse nosso convidado hoje, que é uma lenda viva. Estou aqui com o grande doutor Alarico Duarte. Como é que você está, Alarico? Opa, estou muito bem, graças a Deus, caminhando aí aos trancos e barrancos com essa pandemia aí, mas vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo aqui com essa fera que formou grandes atletas, grandes times, mas principalmente grandes pessoas. Tem uma contribuição grande aí para a sociedade capixaba. E também para o mundo, né? Porque muitas pessoas, muitos atletas que passaram aí pelos cuidados do treinador, tiveram a oportunidade aí de jogar em muitos lugares no planeta. Então, pessoal, hoje a gente está conversando aqui com essa pessoa ilustre, mas antes da gente começar aí as nossas, né, o nosso bate-papo, comente, curta, compartilhe, chame os amigos para conhecer um pouco do nosso trabalho e vamos para o nosso bate-papo aqui. Alarico, eu sei que você foi morador durante muito tempo de Jocotuquara. E aí a gente quer saber aí, para começar, como é que começou a história da família Duarte? Só para a turma se situar um pouquinho nessa nossa conversa. São duas divisões, né? Sim. A família Duarte é da descendência da parte da minha mãe. Bacana. Né? E, na verdade, é Duarte Lima, que dá até confusão quando a gente fala só Duarte, e o lado Lima reclama. É verdade, hein? Então, desculpa aí os Limas, hein? Não, mas é bom esclarecer. Não, minha família é uma família simples, que veio de muita luta, de ambas as partes, né? Meu avô materno trabalhava como gari no mercado da Vila Rubim. Sim. E, coincidentemente, o meu avô paterno também era gari no mercado da Capixaba, a época que existia o mercado ali na Capixaba. Uhum. E hoje, que é o mercado, era onde tinha a Rádio Espírito Santo. Sim. Hoje a escadaria que tem o nome, que é em frente seria onde seria o mercado, leva o nome da minha avó, a escadaria de Janira Lima. Fantástico. Mas eles foram muito batalhadores, tanto do lado paterno quanto materno. O meu pai perdeu os pais muito cedo e praticamente assumiu a família, né? O que eu chamo hoje de avó, na realidade era minha tia Dejanira, que era uma cozinheira de mão cheia, era a cozinheira do Rio Branco. Olha, Atlético, que legal. Clube, né? A nossa família toda rio-branquense. Nós tínhamos, exceto minha mãe, né? Que é uma história até muito engraçada, a história da minha mãe não ser rio-branquense, pois eu conto. E foi assim. E meu pai é professor de matemática. O meu tio Arildo foi o primeiro professor catedrático de matemática do Espírito Santo. Que bacana. Meu outro tio Colombo era um poeta, desses poetas que seriam, se nós estivéssemos num país, né, seria um desses grandes nomes da poesia mundial. E outra lidou com a saúde. Sim. Outras duas tias lidaram especificamente com a família. No meu lado materno também, todas estudaram, foram, né, com grande sacrifício, foram chegando onde tinham que chegar, e professoras, assistentes sociais e coisa e tal. Então, essa aí que deu origem à nossa família, que hoje, graças a Deus, vai muito bem. E quem vai ouvir quem vai assistir aqui essa história vai ouvir um relato fantástico, porque a gente está falando de basquetebol, mas para quem não sabe, né, está conversando aqui com o doutor Alarico Duarte, ortopedista, traumatologista aí, renomado no Espírito Santo, aí no Brasil, né? Eu, na época que eu era atleta lá, eu lembro do senhor fazendo parte lá da comissão, da comitiva, né, que recebeu o Papa, né, João Paulo II, né, no Brasil e no Espírito Santo. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí dessa história fantástica, né? Porque essa conversa também ela serve de inspiração, porque a gente sabe do impacto que a educação tem na vida das pessoas, né, Alarico?
Você falou aí de uma formação familiar simples, mas de pessoas batalhadoras. Então, conta um pouquinho aí como é que o menino Alarico se tornou o doutor Alarico. Então, em nossa família sempre houve uma exigência muito grande com relação à questão da escola. O meu pai sempre dizia o seguinte: o que nós vamos deixar, o legado que nós vamos deixar para vocês é a educação, depois vocês se viram. Fantástico. E a gente sempre teve isso assim. Nós todos, lá na minha casa, nós somos 6 irmãos, são todos formados. Sim. A minha irmã, abaixo de mim, é uma das grandes referências da enfermagem sul-americana, quiçá mundial. Rita Lima é professora da universidade, pós-doutora. Minha outra irmã, Emerentina, é empresária, economista, administradora de empresa. Minha outra irmã, Regina, é advogada, estudou, fez um curso de engenharia que não completou porque eu não quis. A minha outra irmã, Cláudia Lima, é advogada. Hoje ela está aposentada por problema de saúde, mas estudou na Sorbonne, em Paris, entendeu? Ela é uma pessoa muito preparada também. Meu irmão, Ailton, é formado em educação física e administração de empresas. Quer dizer, todos nós chegamos coisas. Hoje, a nossa garotada lá, que está vindo, Rafael, que estuda medicina, João Vitor, que está formando em engenharia na UFMG, Gabriela, que é mestre de cozinha, né? Chefe de cozinha. Então, está todo mundo, graças a Deus, muito bem encaminhado. Legal, e a gente fantástico. Ficou muito feliz por isso. Você falou uma coisa muito legal aí no início, na questão de formação de atletas, não sei o quê. Eu gosto muito, eu tenho um grande prazer de ter sido homenageado pelo Anderson, de ser homenageado nos lugares que a gente vai, até mais fora daqui do que aqui. Sim. Mas eu acho que a grande satisfação que eu tenho na minha vida é que fazer as coisas que a gente fez é meio louco, né? As pessoas não conseguem entender muito, não, mas você encaminhar a quantidade de pessoas que a gente encaminhou via esporte é uma satisfação muito grande. Isso poderia ser muito mais enfatizado, não digo especificamente comigo, assim, mas enfatizado com as autoridades que poderiam utilizar esse mecanismo para salvar um monte de coisa que acontece nesse nosso país e que sem dúvida, a gente chega a não perceber porque é tão comum, né? E a gente precisa de uma mudança e urgente, né, Alarico? Não pode ser para daqui a algum tempo, não, tem que ser muito rápida, porque existem muitos talentos sendo desperdiçados, né? Infelizmente, né? Em todos os campos, né? Sem dúvida. Todos os campos, em todos os campos, na saúde, na educação, no esporte, na cultura, na arte, na cultura, a gente está perdendo muita gente porque nós não estamos sabendo aproveitar. Maiormente aqui no Espírito Santo, nós temos um problema seríssimo, né, cara? Que todo mundo ninguém que entra aqui pensa assim, não, vamos. Eu acho que eles não entram assim, vamos pensar no Espírito Santo. Vão 6 meses pensar no Espírito Santo. Se alguém entrar aqui para dirigir, político entrar, e durante 6 meses pensar no Espírito Santo, isso aqui melhora. Eu lembro de uma vez que quando eu fui convidado para participar, eu nunca gostei de participar assim na política partidária. Sim. E eu fui convidado assim enfaticamente pelo que chegou a ser governador várias vezes, Paulo Acunha, que é meu amigo de infância, ele me chamou, me colocou uma série de coisas assim em cima da mesa para eu. O que você quer fazer? O que você quer me ajudar aqui aonde? Eu não quis a saúde, a educação, não quis nada disso. Uhum. Porque tinha outros envolvimentos e tal que não batiam com o que eu queria. E, finalmente, ele falou, você tem que fazer alguma coisa. E eu fui coordenar o Carnaval de Vitória. Quando eu fui coordenar o Carnaval de Vitória, eu saí de lá com a cabeça desse, gente, e aí? O que eu fiz? Eu reuni, eu convidei, e as pessoas que foram muitas pessoas. No Saldanha da Gama, à época,
Nós tivemos uma reunião de 4 horas e meia sobre o que nós queríamos para o Carnaval de Vitória. Eu sempre fui muito carnavalesco, sempre gostei muito de carnaval de rua, né? Sim, mas nós vamos entrar nesse assunto aí daqui a pouco, hein? Eu conversei com as pessoas e nós fizemos um projeto que um dos componentes do grupo, o Francisco Velasquez, que é um grande jornalista e tal, ele que lançou esse mote, Vitória, Carnaval de todos os ritmos. Então, nós fizemos um carnaval onde nós iríamos presentear todos os moldes de música. Algumas pessoas tinham restrição à música baiana, mas a música baiana era a música da época, não tinha como tirar a música baiana. Eu contra-argumentei o seguinte: se nós tirarmos a música baiana, os jovens não vêm para cá. E nós queremos os jovens aqui. Aí foi muito legal. Foram vários anos de sucesso. Hoje, eu me arrisco a dizer que o modelo do carnaval do Brasil tem um pouco daquele modelo que nós como foi a Larico, foi o grupo do Carnaval Vitória, tem um pouco do modelo do carnaval que nós fizemos. Que nós instituímos a presença de blocos, tinha marchinha, tinha samba, tinha pagode, tinha, sabe, música baiana. Então, foi um negócio que eu lembro que umas pessoas do Rio vieram me convidar e eu até foi bom que eu fui para o camarote, lá do Rio, da escola de samba. Eles vieram conversar comigo e ficaram conversando um dia inteiro sobre o que nós tínhamos feito, porque aparentemente tinha repercutido lá. E hoje eu vejo, todo ano agora, o carnaval vou para o Rio de Janeiro, que aqui não dá para ficar, mas eu vejo que o carnaval tem uma cara daquilo ali. Eu fico muito feliz lá, que eu vejo e falo assim, não, tem isso. Porque antes da gente fazer carnaval aqui, eu já participava de carnaval no Rio de Janeiro, no período da residência médica, aquele negócio todo. E não era assim como é agora. E, Alarico, conta aí para a turma aí, quantos anos de carnaval no Rio de Janeiro na mesma escola? Rapaz, eu desfilo na Mangueira desde 1977. Fantástico, a história da Mangueira foi muito legal, porque no primeiro ano que eu saí na Mangueira, eu fui amigo de um camarada que era, à época, o pai dele era o único fundador da Mangueira, o Juvenal. Era o único fundador vivo da Mangueira. Eu cheguei a sentar numa mesa dentro da quadra da Mangueira com Cartola, Dona Zica, Nelson Cavaquinho, que isso, Jamelão, todo esse pessoal. Pena que não tinha selfie naquela época. Né? Não tem foto nenhuma de nada. Mas eu participei e eu acho que eu fui o único... Eu conversando agora lá com o pessoal mais novo que me conhece, eu comprei um disco de Jamelão e ele falou assim, e falei que eles me deu autógrafo. Aí a menina, que é minha amiga, que foi rainha da bateria da Mangueira, que foi a Claudiana, ela falou assim, Alarico, você fez um milagre, porque a única pessoa que ganhou um autógrafo, um sorriso de Jamelão, deve ter sido você, porque ele não gostava de dar autógrafo, né? Entendeu? Então, eu saí no primeiro ano, eu saí numa ala de passistas, com toda a devida proteção do meu amigo, que era o chefe diretor de carnaval, que o meu talento de passista de samba não dava para sair lá, mas eu saí e tenho prova, tem fotografia na manchete, quem quiser que procure. E, Alarico, você falou um pouco aí da residência no Rio, conta um pouco aí da sua história aí, de até chegar assim, de medicina. Quando eu me formei, antes de eu formar, né, naquele período que a gente procura a residência, eu passei na residência em São Paulo, que era um lugar que, a ocasião, eu detestava e hoje eu adoro, e passei no Hospital Ipanema, que era o hospital mais importante da rede do INSS, que na época era INAPS, INPS. Então, eu fiz durante 2 anos e meio residência no Hospital Ipanema, depois eu fui morar na Inglaterra, e estudei lá também por um período, e foi muito legal. Bacana, Alarico. E agora nós queremos entrar naquele assunto aí que todo mundo quer ouvir. Como é que Alarico foi inserido no basquetebol, doutor? Conta aí pra gente. Foi engraçado. Eu até já cometi algumas injustiças, eu vou consertar agora.
A primeira vez que eu ouvi um jogo, eu fui a um jogo de basquete que meu pai levou no Globetrotters, no Saldanha. E não gostei. Não gostei, não achei muita graça, não gostei, eu era muito novo. Depois, eu futucava rádio demais para ouvir programa de qualquer coisa. E eu, uma vez, ouvi um jogo de basquete do Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, acho que era Flamengo e Vasco. Foi, inclusive, o jogo que o presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso, morreu do coração. Olha! Um jogador do Flamengo, Algodão, esse. Muito famoso. Fez uma cesta, a outra equipe fez uma cesta e ia ganhar o jogo. Saiu a bola para ele, ele jogou lá do ar, e a bola caiu, o Flamengo não foi campeão. E foi uma loucura. E aí eu comemorei, eu não sei nem porquê, porque eu não torcia para ninguém, assim, Flamengo, né? Não torcia para ninguém. E aí eu coloquei na rua que eu morava uma lata de lixo, um negócio daquele, comecei a brincar e chamei uns colegas, pessoal brincando. Aí nós tínhamos um colega que morava no morro e a gente ia muito para a casa dele brincar. E tinha um quintal e nós começamos a jogar basquete. Brincar de jogar basquete, que era um negócio meio inadmissível lá em Escutuquara, que era a terra do futebol. Sim. Onde nós morávamos praticamente dentro do campo do Rio Branco. Exato. Do governador Blay. Sim. E todo mundo, mas não sei o quê. Mas lá em Escutuquara todo mundo era muito bom de bola, muito bom de bola. Eu jogava direitinho. Mas eu falei, nesse patamar aí eu não chego. E eu comecei a brincar de jogar basquete. Tal. Fui convidado para ir treinar e jogava futebol de salão, obviamente, né? Porque com 12 anos era futebol de salão. 12 para 13 anos. E quando eu cheguei, eu jogava no Fluminensinho. E jogar no Fluminensinho, naquela época, era a mesma coisa que você jogar no Flamengo e entrar no campo do Vasco com a camisa do Flamengo. Eu joguei uma partida contra o Fluminensinho, nós ganhamos, e o treinador do Saldanha de futebol de salão era Arlindo. Sim. Você lembra, né? Seu Arlindo, claro. Claro. Só que a gente não entendia Arlindo naquela época, né? Porque ele dava um esporro por cada hora que ele olhava na gente. Aí eu estava naquela paredinha tradicional, que você deve ter ficado muito. Lá fazendo molde. Sim. Lá atrás da tabela. Hélio Demoné me ensinando, fazendo aquele molde e tal. Aí chegou Arlindo com aquela mãozinha dele para trás. Ô, garoto! Ele lembrava de tudo, Arlindo. Era um negócio impressionante a memória daquele homem. Você não jogava futebol de salão no Fluminense? Eu falei, jogo. Ele falou, você tem que escolher, ou lá ou aqui. Que isso! Depois eu fui embora. Eu vou embora. Fui embora. Aí ele perguntou, tal, assim, ele não lembra nem dessa história, eu já comentei isso com ele, ele não lembra. Enfim. Aí, no outro ano, eu fui jogar, já estava no colégio estadual, fomos brincar de basquete, que eu era alto e tal, o professor Carlos Pandolfo. Vamos ver quem acerta um lance livre aqui na aula de educação física. Quem joga basquete? Eu me assanhei, falei, eu. Todo mundo acertou o lance livre, menos eu. Aí eu falei, putz, grilo, eu tenho que treinar isso. Aí o Vavá, que era um grande jogador de futebol de salão na época, quando a gente foi treinar basquete no Álvares. A gente treinava basquete no Álvares de 8 às 10, e tinha um treino de madrugada, treino de remador, sabe? Aquele às 3 horas da manhã, vai pro clube. A gente saía de Escutuquara no carro de um amigo nosso e ia para o Álvares treinar. Na verdade, treinar não, a gente ia esperar dar uma brechinha na pelada que tinha, que o treinamento era pelado. Sim. E para entrar um pouquinho e jogar. O maior jogador do Espírito Santo chamava-se João Manuel Teles de Sá, que é de uma família de esportista maravilhosa. Todo mundo. Eu lembro uma vez que ele deu uma bola para mim e eu devolvi para ele por trás. Assim, eu faço por trás. Aí eu olhei para ele e falei bem assim, garoto, joga com quem sabe. Ele me tirou do treino, né? Porque eu ouvia isso no futebol, eu ouvia isso no Rio Branco, no futebol, os boleiros falando de João Francisco. Então eu repeti. Joga com quem sabe. Eu dei o passe por trás dele assim. Pô, vamos lá, sai do treino. Entra outro aqui no lugar dele. Aí o João Mané não era muito educado, não, né? Estivador, um negão de 3 metros.
Mas era uma pessoa fantástica. Depois a gente ficou amigo e tudo. Enfim, e para entrar como... Então, eu fiquei treinando no Álvares. O basquete aqui era muito precário. A gente não tinha quase equipes. Tinha Saldanha, Álvares e Praia. E nem tinha jogo. Eu não me lembro de ter jogado nenhum jogo por clube naquela época. A gente jogava na escola. Aí fui jogando na escola, a gente foi campeão e tudo no colégio estadual. Tinha o João Augusto, que era o nosso professor de educação física, que foi talvez uma das maiores personalidades do desporto escolar de Vitória. Nós éramos colégio estadual, mas que tínhamos o melhor vestimento, o melhor desfile, a melhor apresentação. E ele não abria a mão, sabe? Ele é vivo ainda, graças a Deus, até hoje. E é uma pessoa que... Ele me passou muita cultura, entendeu? Me ajudou muito mesmo. E eu, como sempre, falava muito, né? Você sabe bem. E no jogo, na equipe, eu falava demais, sei que... Bom, enfim, eu passei no vestibular de medicina, eu tinha 17 anos, eu podia jogar pelo estadual, mas eu não podia jogar porque eu tinha que jogar... Eu jogava universitário, queria jogar universitário, lógico. Sim, que era outro patamar. Neném Nicolau, que tinha ido para o colégio estadual, era um grande jogador de futebol, de basquete, a família Nicolau, todos são craques. Neném falou assim, lá, você vai ser o técnico, nosso técnico lá. Falei, tá. Falei, tá bom. Você é técnico, você está lá no banco e tal. Aí dei uns treinos lá, falei umas coisas, fomos campeões estaduais. Aí eu continuei técnico no colégio estadual. Tirei técnico no colégio estadual, aí fui jogar, eu estava jogando no universitário e Hélio Damoné, que tinha um dos melhores arremessos do estado, então, Hélio Damoné, ele queria que todo mundo pegasse a bola e desse para ele. E eu não dava. Obviamente que o meu arremesso não tinha a qualidade do dele, mas eu queria jogar também para a cesta. Então, ele, malandramente, depois que eu vim a descobrir que tinha sido um golpe, ele me viu técnico do colégio estadual, ele deve ter raciocinado. Peraí, pegou uns garotos de escolinha, me deu para treinar. Aí eu tinha que optar, ou eu jogava ou eu treinava a escolinha, porque eu fazia medicina, estudava o dia inteiro, treinava, dava 2 horas de treino, tinha que voltar para estudar, que eu estudava em grupo. Quer dizer, eu não podia escolher horário para treinar. E eu fui ficando de treinador, ficando, e fiquei. E aí fiquei. E só deixei de ser treinador no meu período de morar no exterior e no período de residência médica, que aí eu não fui treinador. Mas depois desse tempo todo eu militei. E, Alarico, como é que foi, né? Ficou ali como treinador do estadual, com escolinha. Como é que foi migrar para o Saldanha, né? Então, aí eu fui jogar, eu fui treinar o grupo da faculdade, treinava assim, um dia no Praia, um dia no Saldanha, um dia no Alves, um dia não sei o quê. E eu fui treinar no Saldanha e tinha alguns colegas nossos que jogavam no Saldanha. E eu fiquei treinando lá, que era o clube que tinha ginásio, né? Nunca podia chover, tinha treino. Aí eu fui ficando lá. E minha família já tinha uma relação com o Saldanha também. O meu tio, Arildo, era sócio, sei lá como é que chama, proprietário do Saldanha e tal. Tinha uma relação. O meu pai era sócio remido do Náutico Brasil. Mas o Náutico era muito longe na época para a gente. E aí eu fui ficando fui ficando lá no Saldanha e tal, jogando. E comecei a ser treinador assim. Eu comecei a ser treinador com 18 anos no Saldanha. Né? Uau! Com 19, nós somos vice-campeão brasileiro. Eu, 19 anos, o treinador da seleção capixaba teve um problema e eu assumi a seleção assim, tipo, vou dar o treino para ele. Comecei a dar o treino e fiquei. Como treinador da seleção brasileira, nós somos vice-campeão brasileiro infantil num campeonato que tinha Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília. Era um campeonato alto nível, hein? da Vera mesmo, não era brincadeira, não. Tinha uma galera, Marquinhos, Fabinho, Gilson, Luiz, era uma galera muito interessante. Linguiça, Sérgio Linguiça, que é irmão do Felipe e tal. Pô, bacana. E, Alarico, vamos falar aqui do seguinte, né?
quantos anos lá no Saldanha? Rapaz, então, 18 até os, sei lá quantos. Cara, eu saí do Saldanha tem uns 6 anos, né? Ou 8 por aí. Eu fiquei mais de 40. Fantástico. E quantos grandes... Queria que você falasse assim, né? Citasse alguns grandes times, né? Que você, né, viu. Porque memória, eu tenho uma memória, eu vou me lembrar de alguns grandes times, mas eu prefiro de você, assim, porque é óbvio que você deve ter um apreço grande por todo mundo, mas tem alguns claro, lógico. mais, né? Lógico. Nós tivemos a minha primeira grande equipe foi essa equipe que foi vice-campeã infantil, brasileira infantil, que jogava Ricardo Conte, Sérgio Linguiça, Marcos Regis, Fabinho, Gilson Bozan, Luiz Cristóvão, Alexandre Lessa, os Mariano Peixoto, Carlos Alberto, Carlos André, Cadinho e Bebeto já estavam começando a jogar, mas eles eram um ano mais novos, mas eles eram da equipe. Essa foi a minha primeira grande equipe de reconhecimento nacional. Quando eu fui jogar com essa equipe, o treinador da equipe de São Paulo chamava-se Ricardo Moisés. Eu sempre tive mania de perfeição. Quando eu peguei a seleção, essa história é muito interessante. Confesso, eu dava um treino como eu recebia. E que hoje, quer dizer, depois, eu entendi, quando eu comecei a dar o treino, que aquilo não era o jeito de treinar. E comecei a querer melhorar. Aí, nas férias, eu fui para o Rio, para casa da minha tia, que minha tia namorava com um camarada que era jogador de voleibol, era um dos maiores jogadores de voleibol, a Mauri, jogava... E ele treinava no Flamengo, eu ia junto com ele. E eu ficava olhando os caras treinar. Fiquei amigo de um treinador do Flamengo chamado Heraldo e comecei a perguntar as coisas. Levava um caderninho e copiava, não sei o que, tal. Aí, nesse período, no Rio, teve um torneio de basquete. Eram grandes equipes que jogavam basquete aqui. Rússia, Iugoslávia, Canadá, Porto Rico. Eu fui ao Rio, o meu primo... Não, na verdade, era primo por afinidade, né? Assim, eu estava chegando no prédio que eu ia ficar, da minha tia, e esse menino ia saindo. Saindo para onde? Estou indo para o Maracanã. Eu falei, rapaz, também vou lá. Você vai fazer o que? Ah, vou ver o treino. Mas como é que você vai entrar? Eu falei, não, eu vou entrar. Aí eu tinha uma carteirinha da Confederação Brasileira de Basquete, como árbitro. Sim. Quem me deu aqui foi o Brito Cunha. Aí eu fui pegar o carro, atravessei a rua, comprei um caderninho, uma caneta. E fui para lá. Era treinador do Canadá. O treinador do Canadá era um senhor chamado Jack O'Donoghue. E eu entrei com ele, aí fiquei dentro da quadra, olhando. Tá? Aí falei, vou conversar com ele. Eu falava um inglês meio tropeçado, assim, né? Enfim, eu fui falando com ele lá. Aí eu perguntei assim, professor, como é que o senhor ensina a jogar treina armador, lateral e pivô? Aí ele, assim. E eu estou perguntando ao cara. Estou perguntando. Aí ele chamou um cara, eu lembro que o nome do armador chamasse Devlin, era um lourinho, pegou um pivô e um lateral. Aí começou a fazer exercício com os caras, os três ao mesmo tempo. Eu fiquei doido para copiar tudo, né? Sim, irmão. Aí ele me ensinou, aí ele me falou comigo. Aí, bom, acabou o treino, ele falou assim, você quer ir almoçar comigo? Eu falei, sim. Aí eu falei, pode ir embora que eu vou. Entrei no ônibus do Canadá e fui. Moral da história, o homem não descansou à tarde, que eu fiquei conversando com ele no restaurante. Aí a moça falou, professor, está na hora do jogo. Ele falou, espera que você vai com a gente. Eu fui com ele. Sentei assim atrás do banco, fiquei ouvindo. Uma hora eu fui perguntar um negócio, tomei um esporro de um camarada lá no meio do jogo. Aí no outro dia ele falou assim, nós vamos treinar amanhã às 9 horas da manhã. Eu fui embora para minha casa, eu morava perto do Maracanã, era na Joaquim Palhares, no Rio Comprido, e voltei no outro dia. Quando nós ia chegando, moral da história, eu fiquei atrás desse cara a semana inteira. Que clínica, quando eles foram embora,
Eu fui até o aeroporto com ele. Ele me deu um livro autografado, maravilhoso. Ele me deu um livro chamado Basquetebol à Pressão. Zona Pressão, que nós fomos jogar o Campeonato Brasileiro. Aí eu comecei a treinar, voltei para a Vitória, comecei, arrumei tudo, fiz tudo como ele. Ele me deu um organograma de treinamento, pô, foi um treinamento assim, top, diferente de todo mundo. E eu comecei a treinar essa seleção e nós começamos a defender dessa maneira. Foi um negócio assim, incrível. E fantástico. Nós conseguimos tomar mais bola do que os caras de São Paulo. Só que a seleção de São Paulo, o armador tinha 1,85 m. E o nosso pivô tinha 1,82 m. Quer dizer, mas aí eu fiquei... Quando eu fui no aeroporto com esse cara, os garotos falaram assim, vem. Sabe aquele cara chato que aparece na propaganda? Quando ele aparece, não se esconde. Os caras deviam estar debochando de mim aberto. Eu não estava nem aí. Eu estava aprendendo. Pô, eu tava nem aí, época, né? Você não podia se comunicar com as pessoas, porque era impossível você mandar... Para você falar com alguém, pô, a pessoa tinha que escrever carta. Sim, o cara daqui não ia querer escrever carta para mim. Não. Então, mas bom, perdi o contato, obviamente. Mas eu comecei com esse background, entendeu? Pô, foi bem legal para mim, porque daí aí eu comecei a entender que tinha que ler livros, que tinha que ver livros, tinha que ver fitas, tinha que ver um monte de coisa que que não era da nossa cultura ver. Entendeu? Verdade. Eu achava que podia... vai. Todo mundo achava que você é técnico, igual hoje, o cara quer ser técnico, futebol, né? Sim. Futebol, se o cara não estudar hoje, dança. Sem E dúvida. basquete sempre foi vôlei, sempre foi esporte que você precisava estudar. Só que a gente não tinha essa informação. E o nível de informação para nós era muito pequeno. Então, a gente começou a jogar com Minas, começou a fazer intercâmbio com Valadares. Você deve ter jogado. Me lembro bem de jogar contra o Garfo. Garfo Clube. Então. E o Guilherme tinha muito material de basquete. Por quê? Porque Guilherme era um cara que os meninos de Valadares, aquela história do pessoal de Valadares que ia para os Estados Unidos, Sim. Ele mandava fita de futebol para os meninos devolviam fita de basquete para ele. Pô, tanto aí... que a geração de vocês, você é de mais ou menos o Washington, não, né? Eu sou mais novo. A minha geração, eu joguei com Trick, com Gustavo, Henrique, eu joguei com essa turma. Sim. A minha geração Patrick. É essa. Exatamente. Então, a geração de Washington, quando eu cheguei, a geração de Washington voava. Então, esse foi um dos grandes times também. Confesso que talvez tenha sido melhor. Tá? Sim, o time do Carioca, do Campeonato Carioca. Nós jogamos Campeonato Carioca, tal. E vários outros times vieram depois, Sim. sabe? Tem um time bem impactante para mim, que foi, eu não lembro o ano, o time que tinha o Everton Limão, que é hoje médico, Youssef, essa garotada toda, que era um time que tinha teve um trabalho de treinamento para ganhar o campeonato, como eu nunca vi ninguém fazer. Eles pediam para treinar sábado e domingo. Eu nunca vi isso. E nós começamos um campeonato, um playoff de melhor de 7, nós começamos 3-0, perdendo para o Álvares. Mas perdendo de 3-0, assim, 80-20, nossa, 75-10. E nós viramos, no final do ano, nós somos campeões. Foi a coisa mais linda do mundo. Pô, parabéns. E, doutor, me fala aqui, né? Você falou aí alguns grandes times, mas a gente sabe que passaram grandes jogadores por lá, né? Eu vou falar aqui dos caras que eu lembro, assim, né? Que eu considero grandes jogadores. Eu vi o Washington jogando, era um grande jogador. O armador do time do Washington, Regis, né? Que eu me lembro dele jogando, pequenininho, mas extremamente habilidoso. Me lembro de Sandro, Marcelo Caetano,
da nova geração aí, né, que eu vi. Eu vi Edvanderson jogando, eu vi o Jackson jogando também é de uma geração ali meio contemporânea da minha. E com certeza eu tenho lembrança aí de muitos mais outros caras, né? Eu me lembro do Robinho também, que é um menino ainda mais novo do que eu, e era um time bacana do Saldanha, era uma garotada que ele jogava demais, um time muito rápido. E por último aí eu lembro da geração lá do Rafael, João Paulo, que eu continuo, eu tenho DNA saldanhista, né? Então eu continuei acompanhando o Saldanha, mas eu queria ouvir do senhor, assim, todo mundo lembra, e eu também me lembro, né? A gente não tem como não falar do Anderson, não falar do Sandro, mas tiveram grandes caras que também passaram lá no Saldanha, né? Eu acho assim, falar sobre maior jogador, melhor jogador é meio complicado, mas sim, eu tive um jogador no Saldanha, especificamente, um jogador especificamente, talvez você não tenha conhecido, ele me encantava. Ele era, quer dizer, sobre todos os aspectos, né? Disciplinares, técnico, comigo hoje é como um filho, como nós somos, como irmão, chama-se Adilson Gabriel. Foi uma das maiores coisas que o basquete, foi a melhor coisa, o melhor jogador que o basquete bacana. do estado produziu. Ele era fantástico, um nível, ele era 1,75 m, canhoto, um nível de inteligência assustadora. Se existisse 3 pontos na época que ele jogava, era 50 pontos todo jogo. Ele acertava tudo. A bola, ele começou a jogar basquete com o Hélio Demoné. A geração de Adilson era muito boa, o Ricardo Abraão, Marquinhos, sim, Eduardo, era muito boa mesmo também, né? Mas teve pouca oportunidade de intercâmbio, entendeu? E aqui, imagina, isso era, vai lá, 70 e pouco, 71, 72, a dificuldade que a gente tinha para... absurda. Né? Muito embora os meninos, a grande maioria, fosse tivesse condição financeira aceitável, razoável, mas era muito difícil para a gente, mesmo para o Saldanha, naquela época, era muito difícil para a gente fazer intercâmbio. Mas nós fazíamos muito, mas era difícil. E eu já quero aproveitar aqui, né? Pô, não quero esquecer, tem muita gente boa que eu acabei não falando aqui, mas pô, não dá para lembrar de todo mundo, né, doutor? Não dá. Eu me lembro do Por isso que eu não gosto de falar. Né? Do Nelsinho Dutti, bom jogador. Tem uma turma aí que muito fera. Lembro lá da questão do Léo Lima também, como armador, meu amigo Léo. Tem uma turma muito grande aí, o Saldanha produzindo campeões. E Alarico, né, a gente falou aqui do Saldanha, né? Estamos falando do Saldanha, mas a gente sabe que você chegou a levar o Saldanha, né, num projeto fantástico para o NBB, né? Porque o senhor falou aí das dificuldades da década de 70, mas o senhor viu aí o início dessa transição aí, né, do Novo Basquete Brasil, né? Participou efetivamente lá, e eu me lembro do grande time aí que foi montado para representar o Espírito Santo, né? Que na oportunidade era representado pelo Saldanha e pelo CETAF, se eu não me engano. Sim. E como é que foi esse projeto aí, doutor? Então, a gente, quer dizer, era o nosso sonho de consumo jogar uma Liga Nacional, um campeonato brasileiro. Eu lembro que nós montamos um belíssimo time com a garotada, que era Cazé, Fernando Lites, Hugson, né? Era uma garotada, Jackson, que era média de 17 anos. Sim. E aí se incorporou a esse projeto. Era um time muito bom, os garotos eram muito bons. E nós incorporamos a esse time, chegou o Luiz Felipe, que conseguiu um patrocínio individual e veio jogar pelo Saldanha, porque ele tinha parado de jogar em São Paulo, veio jogar o Saldanha, tipo, meio que, vamos manter a forma, né? Bater uma bola, tal, e era muito fominha. Tal. E nós fomos jogar a Copa Nordeste. E fomos campeões da Copa Nordeste, assim, um pé nas costas, porque Felipe agregou muito valor aos nossos meninos. Sim, pô. Com a experiência que ele tinha, internacional, né?
um talento que ele tinha e ele, sabe, ele trouxe muito ensinamento para todos nós, para mim, inclusive, para muita coisa que a gente tinha que decidir. Tipo, nós fomos para o Campeonato Brasileiro, chegou lá, o cara botou a gente num fundo de quintal lá, no hotel. Aí, pô, estamos conversando, tal, conversa vai, conversa vem. O Felipe falou assim: Alarico, vamos arrumar as malas, botar todas as bolsas lá na frente e chamar a diretoria. Falou: nós estamos voltando. Eles não vão poder voltar porque eu tinha medo de fazer isso. Porque se o cara fala, não, vai, pô, a gente já viajou daqui a Marabá para não jogar. Não, pelo amor de Deus, aí botaram a gente num hotel 5 estrelas, de frente para aquele rio famoso, que eu até esqueci o nome, a geografia já esqueci a geografia. Vimos sentado assim, da pérgola, vimos o fenômeno da pororoca, aquele negócio todo. Quer dizer, só de uma pessoa de experiência que consegue fazer isso, porque a gente não faria. Então, esse time foi um time muito bom. Aí nós começamos a jogar essa liga. Nós tiramos em terceiro lugar no campeonato. Nós não ganhamos o campeonato, porque na final, nos 2 jogos importantíssimos, que nós tínhamos contra 2 times, um time era dirigido por Medalha e outro por Ari Vidal. Nós perdemos um jogo de 6, 8 pontos por lance livre que nós erramos. Nós erramos muito, assim. Nós erramos 20 lances livres e os caras ganharam de 6 pontos. E aí, nós seríamos convidados para jogar o Campeonato Brasileiro. Aí eu treinei na base, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas eu falei, mas o Ari perguntou: Alarico, vocês vão jogar? Eu falei, vou falar com, falou lá o presidente da época. Eu falei, tudo bem, nós vamos jogar. Só que tinha outras interferências, porque você não tem força política. Sim. Né? Aí alguém lá do Sul, veio alguém do Sul, que nem tinha participado do campeonato e tal, e entrou. Que até por direito a vaga seria nossa, porque um dos times que estava disputando era a Copa Brasil. Nós ficamos em terceiro lugar. Era um time de Uberlândia, um time do Rio Grande do Sul e nós. O time do Rio Grande do Sul já estava classificado para o brasileiro. Eram 2 vagas, mas os caras engambelaram a gente lá e levaram. Mas, bom, aí veio a Liga do Oscar. Sim. E, mais uma vez, o Felipe falou: Alarico, ó, vem a Liga do Oscar aí, vamos lá, tal, tal. Na verdade, todo mundo pensava assim: por que não junta os 2? Por que não? Uhum. Aí, mas eu acho que foi bom para nós não termos juntado. Sim. Criou mais espaço, tá? Mas a lógica pediria que a gente, hoje eu reconheço, pediria que a gente fizesse um time só. Mas aí entrou meu lado Saldanha. Meu lado Saldanha, que eu queria que fosse o Saldanha. Mas não sei o que tal. E aí acabamos não fazendo um time junto. Fomos para as reuniões, participamos de várias reuniões. Ninguém queria que a gente entrasse. E nós chegamos lá e batemos na mesa e falamos: ó, nós temos um patrocínio da Aracruz e o Felipe tinha um patrocínio da UVV. Os caras aí abriram para a gente disputar. Né? E aí o resto você sabe. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, Alarico, eu queria te pedir o seguinte: vamos dar uma pausa aqui para a gente beber uma aguinha e a gente volta aqui, porque eu quero mais aí tem muita coisa para contar, tá bom? Segura aí para a gente beber uma água e a gente já volta. Galera, estamos de volta aqui, conversando com essa super lenda, Alarico Duarte, esse grande amante do basquetebol, impacto gigante para a sociedade aí capixaba, como eu sempre, nunca vou deixar de falar isso. A gente precisa reconhecer as pessoas que realmente fazem a diferença e a gente sabe que a Alarico tem feito. Alarico, você já falou um pouquinho aí para a gente do Saldanha e eu queria saber um pouco da história, tenho certeza que muita gente gostaria de saber do projeto do Vitória Basquete. Sim, o Vitória Basquete surgiu de uma necessidade de se manter o projeto de Liga Nacional.
Sim. A gente teve uma desavença lá com algumas pessoas lá no Saldanha que achavam que não devia continuar o projeto por algumas razões pessoais. E nós, que tínhamos a franquia, nós decidimos, mesmo a contragosto familiar e a sacrifício pessoal monstro, manter o basquete capixaba em evidência. Sim. O Vitória Basquete foi um polo importante do surgimento de jogadores de basquete. Foi uma forma muito legal de ver o basquete de uma outra maneira, né? Tipo assim, como proprietário do basquete, do clube de basquete. E aí caiu um garoto, quebrou a perna, é você que está lá, que tem que ir lá, que tem que pagar, que tem que fazer tudo, tal. Mas foi muito gratificante. E, pessoalmente, foi uma coisa interessante. Eu sempre gostei muito de viajar, que era uma coisa que eu não conseguia fazer quando tomava conta de vocês. Sim. Viajava tomando conta de 200 capeta e tal. Sim, é isso aí. Para mim, foi como dizem minhas irmãs, foi um prêmio, porque eu fui morar na França, passei um período lá estudando, me aperfeiçoando. Entrei nos estudos de piano, que eu gosto de música também. Estou estudando piano. Bacana. E, sabe, acrescentei mais cultura à minha cabeça, investi mais na minha parte médica, que eu era muito mais desportista do que médico, né? Porque eu não trocava um jogo de basquete por nada nesse mundo. Mas... E aí a coisa continuou, sabe? Mas foi um negócio legal, de que teve um reconhecimento muito grande fora aqui do Espírito Santo. Acho que a gente é sempre lembrado quando tem eventos de basquete, coisas que dizem respeito ao basquete. Mas, infelizmente, aqui em Vitória, lá em Vitória, né, que eu agora moro em Vila Velha. Sim. Lá em Vitória não teve... Quer dizer, eu acho, o Willer, que é o seguinte: nós pagamos um preço muito grande pela nossa omissão. Eu conversei com alguns dos meninos que eram torcedores do Saldanha, depois foram para o Vitória Basquete, acompanhando o projeto de basquete. Eu falei, cara, eu conversei com muitos jornalistas. O término do projeto esportivo do Espírito Santo afetou todo mundo. Sem dúvida. Quer dizer, afetou uma grande quantidade de pessoas. Acabou com o esporte na cidade, desempregou um monte de gente. Eu falava com o pessoal que trabalhava na imprensa, eu falei, olha, quando tinha Saldanha, Setaf, handebol, futebol de salão e vôlei, vocês tinham que cobrir tudo. E não dava para cobrir tudo. Isso era emprego que gerava. Então, tinha repórter que queria esconder o patrocinador, você entendeu? Eu falei, quem vai perder o emprego é você, meu amigo. Eu já cheguei a ter uma discussão com um repórter que não queria entrevistar Edivandos embaixo do banner do patrocinador. Absurdo. Eu falei, cara, quem vai perder o emprego é você, eu sou médico. Eu vou sair daqui e vou para o meu hospital. Você que vai ficar desempregado. Ele está desempregado hoje. Você entendeu? Por conta disso. Sem dúvida. Quer dizer, é uma coisa, são as coisas pequenas aqui, né? Aqui em Vitória, quando da Olimpíada, a tocha olímpica ia passar e o meu nome foi recusado para conduzir a tocha olímpica. Uma pessoa a Kátia, que é do handball, um dia nós na praia, que ela passou, perguntou, Larico, qual é o percurso que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nenhum, eu não vou conduzir a tocha olímpica. Por quê? Eu expliquei para ela, ela ligou na mesma hora para Brasília, o chefe da organização do coisa já tinha ouvido falar de mim, já tinha estranhado o meu nome não estar na lista, mas estranhou, mas achou que tinha acontecido alguma coisa. Sim. E ele me fez conduzir a tocha olímpica aqui em Vila Velha.
Mas Fantástico. como Deus não gosta de nada mal feito, o evento aqui em Vila Velha foi o maior sucesso. Eu conduzi por 2 trechos, porque um trecho, a pessoa que vinha depois de mim faltou. A programação, quando eu fui conduzir a tocha olímpica, o pedaço que eu fui conduzir foi exatamente na hora que começou o Jornal Nacional. E a imagem que tem da tocha olímpica do Espírito Santo para o mundo é o doutor Alarico conduzindo a tocha olímpica. Exatamente. E em Vitória, quem me proibiu de sair estava caminhando à meia-noite com a tocha, nem eles viram eles mesmos. Alarico, Deus não faz nada, ele faz tudo perfeito. E é ótimo ouvir esse tipo de coisa, né, Alarico? Porque a gente sabe, né, da lei do retorno, né? E nós Exatamente. sabemos aí o quanto você ofertou aí para a sociedade. E quando a gente diz ofertar, é dar com gratidão, né? Você sempre fez muito por muitas pessoas, assim. E eu conheço muitas pessoas que são extremamente gratas a você. E aproveitando que a gente está falando aí sobre projetos, né? Sobre a gente falou um pouco do Vitória Basquete. E atualmente, Alarico, a gente sabe que estamos no meio desse momento meio maluco de pandemia, mas quais são os projetos aí que você está tocando, além de lista que eu estou ouvindo os acordes aqui de vez em quando? Não, eu estou mantendo, eu estou trabalhando, né? Eu estou no front aí, como todos nós médicos, né? Fazer o quê? Nós estamos aí trabalhando e estudando muito. Eu tenho um projeto de passar mais um período fora do país, mas é só projeto, a gente não sabe, não pode apostar em nada, tem que esperar ver o que vai acontecer para poder ver como é que as coisas vão ficar, né? Mas Deus nos dando saúde, nos livrando dessa pandemia e nos deixando aqui por mais um tempinho, já é um grande negócio. Verdade, verdade. E, Alarico, nós estamos caminhando aí para o fim, né, desse nosso bate-papo super agradável aqui, e eu quero aproveitar a oportunidade para poder te falar aí em nome de muitos meninos que tiveram a oportunidade de treinar basquetebol no país do futebol, de forma totalmente dedicada, de forma totalmente atenciosa, com os puxões de orelha necessários, porque controlar um monte de menino não é fácil. Mas eu quero deixar esse agradecimento aqui em nome dessa turma, porque você formou grandes jogadores, e isso é fato, ninguém pode negar. Mas eu sempre falo que você formou aquele clube Saldanha da Gama no basquetebol, o período que eu estive lá, que não foi muito longo. Eu devo ter ficado lá uns 3 anos, mais ou menos, para 4. Sempre houve uma dedicação forte com a formação de pessoas. E uma frase que eu me lembro e trago na minha memória, que é: jogador de basquete tem que ser inteligente. Eu ouvi essa frase, eu comecei a ouvir essa frase quando eu tinha 11 anos de idade. E te agradeço todas as vezes que você disse isso, porque isso não é só para jogar basquete, né? Isso é para a vida, né? Estudar, querer evoluir. Então, muitos que passaram lá pelaquele clube tiveram a oportunidade não de ser de ser o Anderson Varejão, mas tiveram a oportunidade de ter uma boa educação, de ter uma boa formação, de constituir uma família, de constituir um cidadão de bem. Então, acho que é esse legado aqui que nós queremos aproveitar esse momento para render essa homenagem, porque você merece, meu amigo. E te falo aí com muita satisfação sobre isso, porque eu me recordo, né, das vezes que, muito atenciosamente, você ligou para minha casa para falar com a minha mãe, para falar: cadê, por que o William não está vindo no treino? Então, de vez em quando, ela ainda me fala sobre isso. Então, doutor, meu agradecimento, porque você realmente é alguém que a gente tem que reconhecer como uma lenda. Esse estado deveria ter quadras com o seu nome. Aquela quadra que está sendo feita lá na rodoviária, na minha opinião, deveria ter o seu nome. Willa, muito obrigado. E eu não posso deixar aqui de lembrar um fato que eu omiti por algum descuido nessa fala. Quando nós terminamos, o projeto de jogar a Liga Nacional ficou inviabilizado,
nós tínhamos 80 crianças jogando basquete no Vitória Basquete. Nós éramos campeões de quase todas as categorias. Em 6, nós ganhamos 4. Tinha um grupo enorme e maravilhoso de jogadores, sendo, por exemplo, o Pedro Nunes, que hoje joga no Flamengo e que foi para a Europa e tal, era um dos meninos desse grupo. E vários outros garotos também estiveram lá. E nós fomos... como eu resolvi fazer essa viagem de estudos para a Europa, para a França, eu fiquei muito... Eu hesitei muito por conta do projeto, que eu sairia e ninguém poderia tomar conta, em que pese eu estivesse trabalhando junto comigo, 2 meninos, Fernando e Matheus, que, poxa, 2 pessoas excelentes. E com a questão da lei do retorno, hoje Matheus é treinador no Pinheiros, São Paulo. Fantástico. Reconhecidíssimo. E Fernando é treinador no Alves Cabral. Queria agradecer muito ao Alves Cabral pela acolhida que deu a mim e aos garotos do Vitória Basquete, mormente a minha pessoa, porque eu fui, durante 45 anos, ferrenho opositor do Alves Cabral. Exato. Em algumas situações iniciais, fomos até inimigos. Sim. Né? Porque era aquela coisa que é colocada de coisa, e hoje a gente sabe que é besteira, mas que é válido, que aconteceu. Então, agradecer muito ao Alves Cabral e agradecer também ao Saldanha pela minha formação, pelo que me ajudou a fazer as coisas. E, sobretudo, agradecer a vocês, né, que foram meus atletas e que me deram a oportunidade de passar isso, sabe, para os outros. Que eu acho que quando a gente se entrega, quando a gente dá alguma coisa a outrem, a gente recebe muito mais. E eu tenho uma formação religiosa católica, eu acredito muito nisso. E fé em Deus, a gente vai retornar, o basquete vai retornar ao seu caminho, acabar essa pandemia, e nós vamos ver o que podemos fazer para continuar ajudando. Maravilha. Larico, gratidão aí pela oportunidade. Espero que você tenha ainda mais sucesso, saúde do que você já tem. E é isso, rapaziada. Galera aí do canal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha hoje. Uma inspiração aí, ouvir o que a Larico dividiu aqui conosco de forma tão generosa. Esperamos que vocês curtam, comentem, compartilhem aí com todos os amigos. E basquetebol é um estilo de vida, né, Larico? Não é um esporte. Exatamente. Não é um esporte, ele é um estilo de vida. Quem tem a oportunidade de jogar esse esporte aí em algum momento vai levar esse estilo para o resto da vida. Exatamente. Cara, muitíssimo obrigado. Forte abraço aí para você. Fique bem, se cuide. E você é uma lenda, meu amigo. Fortíssimo abraço. Outro. Olá, olá! Que prazer é poder estar aqui falando do grande amigo, mentor, companheiro, técnico, Alarico Duarte, o grande Alá. Vou contar para vocês um pouco aqui da importância desta pessoa na minha vida e provavelmente na vida de muitos, por onde ele passou, por tudo que ele fez na vida dele. É um mentor, é uma pessoa que eu tenho até hoje, assim, um carinho enorme. Ele acreditou em mim quando eu era um garoto vindo do interior. Olhou, deu o maior crédito, me botou para treinar, me ensinou, me guiou, me direcionou, fez toda essa parte sem me pedir nada. Porque ele tem um prazer e um amor de fazer as coisas que ele faz com paixão. E isso aí é uma coisa que Alarico transbordou, né? Acho que todos nós olhamos para ele e sabemos que ele é uma pessoa que exala isso. A paixão que ele tem pelo que ele faz é impressionante. No basquete, gente, ele simplesmente me mostrou o que eu devia fazer e eu fui fazendo conforme ele foi me ensinando e deu tudo certo. Alarico, você é importantíssimo na vida de muitas pessoas ainda, na minha vida, e eu estou aqui para agradecer
por mim e por muitos, pelo impacto que você tem na sociedade, na forma com que você trata os atletas, os meninos, os amigos. Você sempre foi uma pessoa que deu o seu melhor, cara. E isso aí, pra mim, não tem valor, não tem preço que pague. Então eu quero te agradecer e quero pedir a você que continue sendo esse cara iluminado, maravilhoso que você é. Um abração, Alá. Continue assim. Falar de Alarico, eu tenho duas vertentes, né? A primeira chama competência. O Alarico realmente não só tecnicamente, taticamente, mas ele sabia o que estava fazendo, inclusive com a mente dos seus atletas, né? Ele sabia tirar o melhor, extrair o melhor de cada um. Ele sabia cuidar daquele grupo de garotos, daquele grupo de homens depois. Então, o Alarico foi uma pessoa muito competente no que ele fez, né? Principalmente naquilo que eu participei, que foi como técnico de basquete. Uma outra coisa também que é importante falar aqui, outra vertente que eu quero levar é sobre agradecimento. Eu sou gratidão ao Alarico por ele ter despertado a minha criatividade, incentivado a gente fazer as coisas fora da caixinha. Obrigado, Alarico, um abraço. Fala aí, galera, beleza? Alarico Duarte Lima. Esse nome se confunde com basquete, né? O basquete capixaba. E eu acho que falar de basquete, eu tive o privilégio de... eu comecei a jogar no Salesiano com Saldino e logo fui treinar no Saldanha com Alarico. Isso tem bastante tempo já. E eu tive o privilégio de jogar com ele, ser treinado por ele e depois ser treinador de categorias de base junto com ele como supervisor. E a gente aprende muito, a gente aprende demais com ele. Agora, uma coisa que eu queria deixar, porque falar de Alarico e basquete, acho que todo mundo vai falar. Mas eu acho que tem uma coisa que é uma característica marcante dele que ultrapassa isso, é o fora da quadra. Eu vou contar uma coisa que aconteceu em um episódio e que vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Teve um caso de uma viagem, eu viajei com o pai de atleta, o meu filho jogava com ele, e num determinado jogo importante, um dos atletas, não era igual a minha época, todo mundo ficava hospedado num alojamento e tal, nessa época já todo mundo ficava em hotel, e teve uma época, um jogo que um atleta atrasou, dormiu demais, o jogo era bem cedo, era um torneio com vários jogos, e ele atrasou. E aí aconteceu o seguinte, todo mundo preocupado, cadê o atleta, e o atleta não chegava. E o jogo começou o aquecimento, e no finalzinho do aquecimento, chega esse atleta correndo, falou com o Alarico, aquele jeito simpático dele. O atleta fez 5 minutinhos de aquecimento, sentou no banco e continuou. Do banco não saiu. E era um dos principais atletas do time. Aí quando acabou o jogo, o time que Alarico dirigia ganhou. Mas ganhou, assim, no sufoco. Foi um jogo no sufoco. No final do jogo, eu fui para ele e falei, poxa lá, quase você perdeu o jogo, hein? Por que você não utilizou aquele determinado atleta? Ele falou assim, porque isso aqui era só um jogo. Amanhã, esse mesmo atleta vai chegar atrasado numa entrevista de emprego, num vestibular, em qualquer outro evento, e isso aqui é só um jogo. Ou seja, a maior paixão dele, que era o jogo, ele botou de lado para ajudar no caráter desse atleta. E é assim que Alarico era. Lógico que a gente sabe, quem foi atleta dele sabe que às vezes ele exagerava um pouquinho, mas tá valendo, ficou muito aprendizado, ficou muita experiência boa, e é isso que vale. Valeu, galera, tudo de bom aí. Salve Brasil, salve basquete. É isso aí, Marcelão aqui, Marcelo Caetano. Saudade de todos aí, um grande abraço para vocês, amigos. Pediram para mim fazer um vídeo
comentar sobre Alarico. Alarico foi... Alarico, bom, todo mundo sabe quem Alarico é, né? Alarico é o ícone do basquete capixaba, é o cara que, historicamente, faz parte do basquetebol brasileiro e também, com certeza, do capixaba. Alarico é um ícone, né? Na vida de todos os atletas. Eu passei um bom momento da minha vida de atleta, sendo tutoriado por ele. Um dos maiores amigos que eu considero dentro do esporte capixaba, uma pessoa de coração muito grande, sempre um coração muito aberto, disposto a ajudar sempre qualquer um. Participou de grandes momentos na minha vida esportiva, no momento em que eu fui convocado para a seleção brasileira, quando eu tinha 17 anos. Alarico sempre esteve do meu lado, me tutoriando, me ensinando, me dando dica do que eu devia fazer, de como eu devia atuar. Não só isso, mas também o mais importante a dizer de Alarico é a preocupação de Alarico com o indivíduo. Durante todo o período em que eu conheci, em que eu convivi com Alarico, a preocupação dele não era simplesmente o caráter esportivo, mas sim um caráter pessoal. Transformar a pessoa num bom indivíduo, no melhor sujeito, a pessoa procurar dar sentido à vida, estudar, trabalhar, fazer as coisas da maneira certa. Alarico, se eu não me engano, durante o período em que eu tive com ele, muita gente que tem uma vida hoje tranquila, assim como eu, né? Saí do Brasil, estou morando fora do país. Muitas vidas foram salvas por essa atitude de Alarico não estar preocupado somente com a vida esportiva, mas também com o caráter pessoal de cada um. Alarico é um grande amigo, sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida, no meu período de adolescente, enquanto eu jogava basquete no Saldanha. Ele tinha uma relação profissional com meu pai, dentro da área da medicina. Meu pai também era médico e eles estavam sempre conversando. Alarico é um paizão também, assim, vamos assim dizer. Grande abraço, doutor Alarico Duarte Lima. Muita saudade de vocês. Sempre sucesso. Eu estou aqui fora do país, mas eu estou sempre acompanhando aí tudo que acontece na vida do Saldanha da Gama. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu. Alarico, meu querido, pessoa extremamente generosa. Acompanhei de perto, sei quanto você ajudou muitos atletas. Eu, em particular, tenho uma gratidão enorme por você. Muitos não sabem, mas eu, aos 17 anos, quando saí daqui de Vitória e fui jogar fora, foi graças a uma indicação sua. Eu serei eternamente grata a você por isso, meu querido. Um grande beijo. E aí, amigos, lendas do Jardim. Voltei aqui agora, já falamos do Serve Peças há um tempo atrás. E não tem como falar do Serve Peças e também não falar do Alarico, essa figura ímpar aí, super especial do basquete capixaba, do basquete brasileiro. Eu tenho uma admiração enorme pelo Alarico, pelo trabalho que ele fez no Saldanha, por tudo que ele dedicou de tempo, de alma, sabe, de esforço para o basquetebol capixaba. Por várias vezes fomos adversários, por várias vezes ele esbravejou comigo. Tive a oportunidade também de ser atleta dele no adulto, fomos campeões da Copa Nordeste. Aqui existe uma admiração enorme, sempre falo com o Alarico quando tenho oportunidade. Nas datas festivas é quase que certo ligar para ele. E eu tenho orgulho de falar que Alarico é um grande amigo. Eu gosto muito dele, minha família é apaixonada por ele. E Alarico, assim, é daquelas pessoas que tinham que estar, sabe, no hall da fama do basquete mundial, porque ele está entre as pessoas mais especiais, aquele que realmente faz o basquete com amor. Um beijo para você, Alarico. Um beijo para o canal Lendas do Jardim. E eu espero que isso fique registrado para a eternidade. A minha gratidão de todos do basquete por você, meu amigo. Um beijo no seu coração. O Papai do Céu te abençoe sempre. Tamo junto. Beijo. Fala, galera. Alessandro Cazé, hoje no canal Lendas por Lendas. Hoje falando aqui e agradecendo esse ícone do basquetebol capixaba, Alarico Duarte Lima. Alarico, eu não tenho palavras para mensurar a gratidão que eu tenho por você, pelo amor que eu tenho a você, por tudo que você fez, não só na minha vida, mas na vida de vários atletas, né, que hoje se formaram como cidadão, são exemplos aí
em suas comunidades, sua família, são pais de família como eu. Negão, só tenho que agradecer a você o carinho que sempre teve por mim, desde quando eu cheguei em 95 no Saldanha da Gama. Então, hoje eu faço uma pequena parte do que você realmente sempre fez na sua vida, que é o social. Formar cidadão, não só campeões dentro de quadra. Um grande beijo, te amo e obrigado por tudo, Alarico. Fica com Deus. Te amo, nega. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para deixar o meu depoimento sobre o Alarico. Conheço o Alarico desde os 12 anos de idade, ou seja, já se vão aí praticamente 35 anos que eu conheço o Alarico. O que eu vou dizer aqui, a grande maioria das pessoas já conhece. Eu considero o Alarico um dos grandes nomes do basquetebol capixaba, responsável por um projeto de formação de atletas que, se não o maior, ele pode ser considerado entre os top 5 do Brasil. Eu iniciei minha carreira jogando pelo Praia Tênis Clube e conheci o Alarico nessa época como adversário. Com 18 anos, eu fui chamado para integrar o time do Saldanha da Gama, que estava participando do Campeonato Carioca. E a partir desse momento eu tive a oportunidade de conhecer melhor ainda o Alarico. Quando eu cheguei no Saldanha para treinar, eu vi um cenário um pouco diferente do Praia Tênis Clube, que era uma quantidade menor de pessoas no Praia. Quando eu cheguei no Saldanha, a gente via aquela quadra cheia de meninos, 35 meninos treinando, e o Alarico lá coordenando todos eles, conhecia todos eles pelo nome. E hoje em dia é muito difícil você falar com alguém que diga assim, joguei basquete na minha infância, que não diga, eu joguei com o Alarico. Todo mundo geralmente que chega para mim para dizer que jogou basquete, 90% dos casos são pessoas que passaram pela mão do Alarico. E nesse período o Alarico ele não formou só grandes jogadores, mas ele formou grandes cidadãos. Eu tive a oportunidade de presenciar isso porque eu tive vários amigos, vários colegas no Saldanha da Gama, e até hoje a gente tem contato, a gente tem um grupo que se reúne, e desses grupos de meninos, muitos deles vindos de bairros pobres, vindo de áreas sem nenhuma perspectiva de futuro, de crescimento, sem grandes exemplos para seguirem, e encontraram no basquete, encontraram no Alarico um pai que começou a dar esse direcionamento, que começou a ser essa referência. Então hoje é com muita alegria que eu vejo amigos daquela época, colegas daquela época, que se tornaram professores de educação física, se tornaram médicos, se tornaram contadores, advogados, e estão espalhados aí nos mais diversos ramos da sociedade, e o que a gente mais repara é que todos eles se tornaram homens de bem, se tornaram pessoas sérias, se tornaram pessoas que absorveram algum valor, absorveram valores importantes nesse período em que eles participaram do basquete do Saldanha da Gama, dirigido pelo Alarico. Então eu gostaria de deixar aqui o meu abraço para o Alarico. Considero o Alarico um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por ele, e agradecê-lo por esse trabalho que ele fez aí, e ele deixou um legado. O legado dele são esses ex-atletas que carregam com eles os valores passados e o carinho pelo Alarico, que é muito difícil você ver alguém que tenha passado pelo basquetebol que não compartilhe desse sentimento de carinho por ele. Alarico, um grande abraço, tenho você no meu coração e muito obrigado por tudo que você fez pelo basquete. Rapaz, falar de Alarico é a mesma coisa que resgatar até grande parte da minha vida no esporte, cara, né? É uma das pessoas assim mais dedicadas ao basquete que eu conheço na vida, me ajudou muito
tá? Não só a mim, mas como a todas as pessoas. Eu costumo falar que esses técnicos, eles são muito mais que técnicos, né? Eles são professores, são pais, cara. E a experiência que eu tive com a Larico transcende a quadra de basquete, né? Porque, pô, são várias passagens, são várias aulas que a gente teve, né? E o que eu falo é o carinho, o respeito que ele teve pelo esporte e pelas pessoas que conviveram com ele. Eu só tenho a agradecer, né, a ele por tudo que ele fez na minha vida, tá? Principalmente no basquete, tá? É com muito prazer que eu falo isso.